Chegamos à nossa última aula. Quero parabenizar todos que nos acompanharam desde o nosso primeiro encontro. Hoje nós estamos aqui para falar desse último ponto que é extraordinário, a ressurreição de Jesus. Primeira aula falamos da divindade de Jesus, na segunda aula tratamos sobre a questão da humanidade, depois na terceira aula falamos da união das duas naturezas de Jesus, onde ficou claro que as escrituras mostram que Jesus era tanto homem quanto Deus, ou seja, ele tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Vimos também como surgiram tantas heresias, tantos ataques a esses dois pontos, a sua natureza divina, a sua natureza humana, ou a união dessas duas naturezas. E depois, na aula anterior, falamos sobre a sua morte, a obra da expiação que foi realizada por ele. E hoje falaremos aqui, em forma de uma conversa com vocês, sobre a ressurreição. A ressurreição, como bem pontuou o especialista do Novo Testamento, o professor George Lett, ele diz que a pedra angular do Novo Testamento inteiro é a ressurreição. Bem, a ressurreição, então, é um ponto que serve como verdadeiro autenticador para toda obra e a pessoa de Cristo. Daí isso é tão importante nós estudarmos, pensarmos, conhecermos sobre a ressurreição de Cristo. Queridos irmãos, e você que às vezes está também acompanhando essa aula, que às vezes nem sequer é um aluno do nosso curso, mas você também é muito bem-vindo. Todo o fundamento do cristianismo, ele está baseado na pessoa de Jesus. Diferentemente das outras religiões, o cristianismo, nós seguimos uma pessoa, nós seguimos a Jesus Cristo, aonde está centralizada toda a nossa fé. A fé dos cristãos está centralizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isso significa dizer que é tão importante, então, que a pessoa e a obra de Jesus Cristo ela seja autenticada. Ou seja, será que aquilo que Jesus Cristo falou, será que aquilo que Jesus Cristo fez, será que tudo isso é uma verdade? Bem, a ressurreição ela vem colocar um ponto final na dúvida de qualquer pessoa, demonstrando assim que tudo que Jesus Cristo falou, tudo que Jesus Cristo ensinou sobre sua missão, sobre sua obra, tudo aquilo que ele fez ficou autenticado como verdadeiro a partir do momento que ele ressuscitou dos mortos. Então, o fato dele ter ressuscitado vai confirmar, vai dar autenticidade para tudo aquilo que ele disse que era, para tudo aquilo que ele anunciou que, como resultado da sua obra, a autenticação, ela vai dar assim, a ressurreição vai autenticar, então, toda a obra e todo o ensino de Cristo. Bem, nós veremos que a ressurreição, desde o início, ela sofreu muitos ataques. A começar já dos contemporâneos de Jesus, que os religiosos, os líderes daquela época, eles tentaram esconder a verdade da ressurreição, através do suborno que foi dado aos soldados romanos para dizer que os discípulos haviam
roubado o corpo de Jesus. Bem, essa é uma mentira que não se sustentou, que as outras evidências apontavam exatamente de forma contrária. Primeiro ponto que eu quero pensar com vocês é que nem mesmo os discípulos de Jesus acreditavam que ele iria ressuscitar. Sim, quando nós lemos os evangelhos, nós verificamos que nem sequer os discípulos, eles acreditaram nesse ponto que Jesus ensinou, falou várias vezes que ele iria ressuscitar. Quando nós lemos os 4 evangelhos, nós percebemos que em diversas ocasiões Jesus teve o cuidado de anunciar aos seus discípulos aquilo que iria acontecer com ele, tanto a sua morte, a sua crucificação, como a sua ressurreição. Nós encontramos diversos textos nos evangelhos falando sobre isso. Quero ver alguns com vocês aqui que falam desse ponto. Veja só, Mateus 16, 21 diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas. Destaque agora: ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então aqui, em Mateus 16, 21, Jesus está advertindo, está avisando aos seus discípulos que ele iria ser morto, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Veja também outra ocasião, Mateus 17, 22 e 23, mais uma vez Jesus adverte ou avisa aos seus discípulos. Diz aqui o texto: reunido eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Nesse texto, então, de Mateus 17, 22 e 23, Jesus mais uma vez avisa aos seus discípulos que ele iria morrer, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Olha um outro texto, Mateus 26, 31 e 32, diz que então Jesus lhe disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galileia. Mais uma vez, então, Jesus anuncia que iria ressuscitar. E o último aviso dado por Jesus, que eu quero mencionar para vocês, existem vários outros, mas eu selecionei aqui apenas esses 4. Marcos, capítulo 9, versículo 9, diz que ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, vemos aqui que Jesus teve o cuidado de avisar os seus discípulos que ele iria morrer, mas que ele iria ressuscitar. Mas os discípulos, na verdade, não acreditaram muito nessa parte da mensagem de Jesus Cristo, de que ele iria ressuscitar dos mortos. E é bem compreensível, porque a ressurreição é algo sobrenatural. A ressurreição é algo que foge totalmente à normalidade do ciclo estabelecido na vida, ou seja, todo mundo que morre fica morto. Mas Jesus, então, morre e retorna dos mortos, ele ressuscita. Também é verdade que, depois da morte de Jesus, os discípulos ficaram
amedrontados, ficaram decepcionados, pois eles esperavam que Jesus, fosse aquele que iria redimir Israel. Então, Jesus, para os discípulos, seria aquele que traria uma restauração política para a nação de Israel. O texto de Lucas, capítulo 24, versículo 21, diz exatamente quando Jesus estava conversando com os discípulos no caminho de Emaús, e os discípulos, aqueles dois ali, falaram para Jesus que como que eles estavam decepcionados com a morte de Jesus Cristo. Ou seja, essa expressão também demonstra esses dois falando que eles, ao estarem decepcionados com a morte de Jesus, eles estavam dizendo que não criam na ressurreição de Jesus. Então, o primeiro ponto que nós falamos aqui, que nem sequer os discípulos criam na ressurreição de Jesus. A incredulidade de Tomé, que a gente encontra lá em João capítulo 20, 24, é outro ponto que reforça essa ideia que nem mesmo os discípulos creram ou criam na ressurreição de Jesus Cristo, até então que ela aconteceu. A atitude dos discípulos diante da informação das mulheres ao retornar do sepulcro demonstra isso, que eles não acreditavam que a ressurreição pudesse acontecer. Bem, primeiro ponto, então, é que nem mesmo os discípulos criam na ressurreição de Jesus. Segundo ponto que eu quero conversar com vocês é qual foi o impacto que a ressurreição de Jesus trouxe para a vida dos discípulos. Bem, como disse, o relato dos evangelhos demonstram de forma muito evidente que depois da morte de Jesus, os discípulos fugiram, os discípulos se esconderam, os discípulos ficaram acuados, amedrontados, com medo do que pudesse acontecer com ele. Bem, mas depois que eles encontraram com Jesus, depois que Jesus apareceu para eles, depois que eles viram o Cristo ressuscitado, observamos que a atitude dos discípulos, então, modificou. A conduta dos discípulos ficou totalmente diferente. Isto quer dizer que o impacto da ressurreição na vida dos discípulos fez com que eles tivessem certeza, convicção absoluta de que tudo aquilo que Jesus havia dito e ensinado sobre a sua pessoa, sobre sua obra, era verdade. Porque Jesus ter ressuscitado funciona como um verdadeiro autenticador da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Daí a razão porque a ressurreição trouxe esse impacto positivo na vida dos discípulos. Isso também significa dizer que não faz nenhum sentido a teoria que diz que os discípulos teriam inventado a versão da ressurreição de Jesus. Muito menos que teriam imaginado esses fatos. Ora, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não faria nenhum sentido que os discípulos tivessem iniciado a anunciar a mensagem de Jesus Cristo, já que, se ele não ressuscitou, significaria dizer que toda a mensagem dele, todo o ensino que ele disse a respeito da sua própria pessoa era uma grande mentira, era uma grande farsa. Logo, não faria sentido, então, os discípulos inventarem uma teoria que não traria nenhum benefício para eles. Bem, se nós negamos, ou se nós negarmos a ressurreição, significa, então, que não há como explicar a mudança no ânimo, na esperança, na ousadia que os discípulos, então,
passam a adotar para poder anunciar a mensagem de Jesus Cristo. A ressurreição, ela explica esse impacto positivo na vida dos discípulos de trazer para eles uma grande coragem, uma grande ousadia, uma grande convicção, uma grande esperança de enfrentar todas as ameaças que eles enfrentaram para poder anunciar a mensagem da ressurreição. Vocês devem lembrar que praticamente todos os apóstolos eles foram martirizados, eles tiveram que enfrentar a própria morte em razão da mensagem que eles acreditavam. Então, primeiro ponto, nem os discípulos criam na ressurreição. Segundo ponto, o impacto da ressurreição na vida dos discípulos. Terceiro ponto que eu quero falar contigo é que a ressurreição era o principal conteúdo da mensagem apostólica. Ou seja, significa dizer que os apóstolos, quando iniciam a anunciar, a pregar, a proclamar a mensagem de Jesus Cristo, o conteúdo principal dessa mensagem era a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. Basta uma simples leitura no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas, tanto de Paulo, de Pedro, como os demais apóstolos, para nós percebermos que o conteúdo da mensagem anunciada por eles era a ressurreição de Jesus Cristo. Quero ver contigo, então, alguns textos que falam sobre isso. Bem, primeiro texto que eu quero chamar a sua atenção, deixa a sua Bíblia aberta aí no livro de Atos, está no capítulo 1 e no versículo de número 3. Olha só o que diz Atos 1, 3. E estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Lucas, aqui, ao escrever o livro de Atos, ele está chamando a atenção para esse ponto principal, que Jesus Cristo, depois que ressuscitou, ele não só aparece para os seus discípulos, como ele demonstra muitas provas incontestáveis que ele estava ali em carne e osso, e que ele fica com os discípulos durante um período de 40 dias. Então, observem o cuidado de Lucas ao relatar essas evidências. Segundo o relato, está em Atos capítulo 2, versículo 24 ao versículo 36. A ressurreição, ela foi o ponto central da mensagem de Pedro no dia do Pentecostes. Quando Pedro prega o seu primeiro sermão, depois da descida do Espírito Santo, no capítulo 2 do livro de Atos, o ponto principal que ele descreve era exatamente sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Pedro explica ali no seu sermão como que Cristo veio cumprir toda profecia, toda mensagem anunciada no Antigo Testamento e como ele, ao morrer, ao ser crucificado e ao ressuscitar, ele cumpre todo o propósito de Deus estabelecido, revelado no Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento. Segundo, os apóstolos testemunhavam sobre a ressurreição com grande poder. Atos, no capítulo 4, versículo 33, vai dizer exatamente isso. Eu quero que você leia comigo essa referência. Atos 4, 33, olha o que diz. Com grande poder,
ou seja, com grande ousadia, com grande entusiasmo, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não só Pedro pregou sobre a ressurreição, mas todos os apóstolos anunciavam a ressurreição e anunciavam com grande poder. Vejam outro texto. Atos capítulo 17, versículo 18. Quando Paulo prega em Atenas, a sua pregação no Areópago, ele ali, no capítulo 17 do livro de Atos, diz que Paulo prega e ele anuncia ali a mensagem do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto. O Cristo que ressuscitou. Atos capítulo 17, versículo 18. Olha só. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, a mensagem de Paulo era também a mensagem da ressurreição. Então, a ressurreição era o principal ponto, o principal conteúdo da mensagem apostólica. Bem, existem outras referências que demonstram isso, mas o nosso tempo nesse vídeo é curto e eu quero que você leia esse roteiro e veja as outras referências que falam sobre isso. Um outro ponto que eu quero enfocar com você é sobre as aparentes contradições que existem nos 4 evangelhos sobre a ressurreição. Esse é um ponto muito importante que os descrentes na ressurreição, que aqueles que negam a ressurreição, os céticos, os ateus, os existencialistas, os próprios teólogos liberais, eles usam para poder desconstruir a realidade ou o fato que está descrito nos evangelhos sobre a ressurreição de Cristo. Bem, quando você faz uma leitura do relato dos 4 evangelhos sobre a ressurreição, parece que existem algumas contradições. Na verdade, não são contradições. Na verdade, o relato que é feito por cada um dos evangelhos vai atender o propósito e a percepção de cada um deles sobre os fatos que eles estão narrando. Mas primeiro eu quero destacar para vocês o seguinte. Existe esse registro que é feito sobre a crucificação, sobre a morte, sobre a ressurreição, que aparece nos 4 evangelhos. Então, esse é um ponto que merece destaque. Não é apenas um relato, mas são 4 relatos feitos nos 4 evangelhos, e cujo ponto central era demonstrar que Jesus ressuscitou fisicamente e que o túmulo estava vazio. Então, o ponto aqui é esse. O relato dos evangelhos visa demonstrar que Cristo ressuscitou fisicamente e que o túmulo, a evidência maior, o túmulo estava vazio. Segundo ponto, de uniformidade do relato dos evangelhos sobre a ressurreição, é que todos apontam para um fato que foi presenciado por várias testemunhas, independente de quantas ou de quem foram essas pessoas. Todos os 4 evangelhos têm por objetivo demonstrar que a ressurreição não foi um fato escondido, um fato particular, mas ela foi um fato público, ela foi um fato presenciado por várias testemunhas, quer sejam as mulheres inicialmente, depois os discípulos, os apóstolos e as outras pessoas. Então isso demonstra que todos os registros
queriam afastar qualquer dúvida sobre a autenticidade da ressurreição, pois em todos os relatos existem várias evidências apontadas. Esse que é o ponto. Terceiro fato, que o relato sobre a ressurreição não ser idêntico aumenta a sua credibilidade, uma vez que não houve plágio dos escritores dos evangelhos. Cada um deles procurou as suas fontes de pesquisa, assim como Lucas relata lá no início do seu evangelho, dizendo que ele procurou ouvir as testemunhas oculares, que ele procurou os diversos documentos escritos já naquela época para fazer a sua pesquisa sobre Jesus Cristo. Cada um se prendeu a detalhes que julgou ser importante, mas o ponto principal era mostrar que Jesus ressuscitou fisicamente e que ele foi visto por todos os discípulos e que ele ficou junto com os discípulos por cerca de 40 dias e que ele retornou para o Pai através da ascensão, ou seja, ele foi levado novamente aos céus. Sabemos então perfeitamente que aqueles que não acreditam na ressurreição têm usado, entre outros argumentos, estas aparentes contradições ou aparentes divergências nos evangelhos para poder defender o seu argumento que a ressurreição não aconteceu, que a ressurreição ela é um mito. Bem, mas nenhum argumento que nega a ressurreição de Jesus Cristo consegue persistir diante de uma análise mais consistência das diversas evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Bem, quero encerrar dizendo o seguinte: para nós, cristãos evangélicos, o simples fato da ressurreição está relatada nos evangélicos já seria suficiente para crermos neste fato. Entretanto, a ressurreição foi um evento tão extraordinário, um evento tão cercado dos cuidados de Deus para que ela se tornasse evidente, para que ela se tornasse incontestável, que não só nas Escrituras nós encontramos evidências sobre a autenticidade da ressurreição, mas também nós temos, além das Escrituras, nós temos diversas evidências históricas que são tremendamente consistentes e racionalmente inegáveis para confirmar a ressurreição de Jesus. Mas aqueles que negam a realidade da ressurreição de Jesus, eles partem de uma convicção filosófica da não aceitação de milagres, da inexistência de eventos sobrenaturais, e alguns deles negam até mesmo a existência de Deus. Dessa forma, ainda que se dispusessem a investigar as evidências históricas da ressurreição, eles não conseguiriam admiti-la, porque a ressurreição ela é um grande milagre. Não é um fato natural, é um fato sobrenatural. Sendo assim, se uma mente que parte do pressuposto que não existe milagres, que não existe Deus, logo seria inaceitável o fato da ressurreição. Mas, queridos alunos, foi
a notícia deste grande milagre, foi a notícia da ressurreição, que serviu de base para a mensagem anunciada pelos apóstolos de Jesus e de toda a igreja primitiva, como nós falamos acima. Ou seja, a mensagem da ressurreição era a base daquilo que os apóstolos criam e daquilo que eles anunciavam, porque eles presenciaram, eles viram, eles viveram essa realidade. Consequentemente, essa mensagem foi tão poderosa, essa mensagem é tão poderosa que ela se espalhou pelo mundo inteiro, trazendo uma completa revolução e uma transformação para a vida das pessoas que criam no Cristo que morreu, foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Creio, que nesta verdade, não apenas pelas muitas evidências externas que existem, mas pelo relato magnífico dos evangelhos. E quero te desafiar a crer também nesta verdade e permitir que a sua vida seja transformada pelo poder da ressurreição, como disse Paulo. Quero encerrar esta aula lendo para você o que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo. Quero ler para você esse texto, no qual Paulo defende a realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Como uma pessoa inteligente que era, como um intelectual da sua época, como um erudito no Antigo Testamento, como alguém que viu o Cristo ressurreto que lhe apareceu, Paulo escreve aqui defendendo a ressurreição, dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez.